Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Aqui estamos nós para o nosso programa Em Comunhão. Esse momento tão importante de reflexão que nós fazemos, um momento que nos ajuda a aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento dessa fé maravilhosa que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós, de cada batizado. E o programa de hoje, Tempo Pascal. Esse tempo pascal é tempo de vida, a vida de Jesus ressuscitado e essa vida que Ele quer comunicar a nós. E veja que é uma vida que consegue atravessar até mesmo a barreira da morte. E é por isso que é tão importante que todos nós sejamos cristãos pascais, sempre na esperança de uma vida que o mal e a morte não conseguem derrotar. E para conversar sobre esse tempo pascal, sobre esse mistério maravilhoso da ressurreição, estou aqui com o Padre Domingos Sávio. Seja bem-vindo, Padre Domingos Sávio. Muito obrigado, Padre Ulisses, e principalmente diria obrigado a TV Aparecida e a todos vocês, telespectadores, por serem agora como que essa comunidade que quer realmente se deixar iluminar. Até interessante, Padre Ulisses, que nós estamos de noite e vamos celebrar hoje a maravilha que Deus vem iluminar as nossas noites. Que maravilha de tema que é o tema que nós queremos refletir junto, acolher junto no coração com todos os nossos telespectadores. E na verdade, Padre Domingos Sávio, é um tema de que nós estamos mais do que necessitados nesse tempo de pandemia, né? Seja para nós que queremos sobreviver, não queremos assim nos entregar, seja também para consolar o coração daquelas pessoas que já perderam entes queridos, pessoas amigas. É tão importante, né? Esse círio aceso, dando para nós o sentido de luz que dura por toda a eternidade. Essa é a vida que Jesus vem nos trazer de modo pleno, exatamente com a ressurreição, que é a vida de Deus, né, Ulisses? É verdade. Então, quer dizer, não tem sentido, digamos aqui, eu estou ressuscitado. E o fermento? Exato. Faz parte do reino dos céus o fermento, porque Deus é o fermento. Deus está sempre fermentando, propondo, então nós temos que assumir isso. Então, tentar levar o mundo a ressuscitar também. Exatamente. E nós queremos, então, nesse momento, começar com um texto da Bíblia Sagrada. É tão importante para nós, é a partir desta palavra de Deus que nós conseguimos ter raiz para a nossa fé, para a nossa esperança. Veja a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Pelo batismo, fomos sepultados com Ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, assim também nós caminhemos numa vida nova. Pois, se fomos incorporados a Ele por uma morte semelhante à sua, também estaremos incorporados a Ele por uma ressurreição semelhante à sua. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo ressuscitado dentre os mortos não morre mais e que a morte não tem mais domínio sobre ele. Aí está a proclamação da ressurreição de Jesus e a proclamação da nossa esperança pascal. Padre Domingos, como que você reage diante desse texto maravilhoso da carta de Paulo aos Romanos? Eu penso, Padre Ulisses, que eu reajo como a própria igreja está reagindo. Esse é o primeiro texto na vigília pascal do Novo Testamento. É esse texto, que o Antigo Testamento é anúncio, né? É promessa. E o Novo Testamento, Jesus, ele é a realização. Eu diria de começo, porque esse texto ele é riquíssimo. Poderíamos ficar nesse texto muito tempo procurando trazer a riqueza dele. Mas eu realçaria, Padre Ulisses, duas coisas, simplesmente. Primeira coisa, fala de batismo. Sim. E o que é batismo? Batismo é enxerto. Batismo é sermos colocados dentro, enraizados em Jesus. Então, se nós fomos enraizados no Jesus que morreu, nós estamos também já enraizados no Jesus que ressuscitou. Então, quer dizer, a vida de Jesus se torna, então, a nossa vida. E como você acabou de ler nesse texto de São Paulo, e a morte não tem mais poder sobre Jesus. É a proposta para todos nós. Então, penso que isto exatamente é o fundamental, não é? É essa união nossa com Jesus. Se estivermos unidos a Ele no batismo, estamos unidos a Ele até, como São Paulo vai dizer, até
nesse Jesus nos céus. A cabeça nossa já está lá e nós estamos, de certo modo, já unidos também à cabeça. Então, é fundamental, eu diria, para começar a conversa, esse realce realmente ao batismo, que é uma inserção, é um enxerto nosso em Jesus, é uma união vital com Jesus. Eu acho que é tão importante na nossa fé a gente acreditar que não foi o Verbo divino que ressuscitou, foi Jesus de Nazaré, foi essa natureza humana assumida por Ele, solidária com a nossa natureza, né? Eu acho que é muito importante o mistério da encarnação estar ligado, assim, essencialmente ao mistério da ressurreição, não é mesmo? Né? Exatamente, Padre Ulisses. Até alguém perguntava assim, mas por que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo que foi morto, que foi crucificado? Sim. Mas se não fosse assim, não teria sentido a ressurreição. Jesus, o Filho eterno do Pai, aceitando essa proposta do Pai, de não ser simplesmente um profeta entre nós, mas assumir a nossa existência, até nascer, quer dizer, ser concebido como nós fomos concebidos. Sim. Claro, Jesus de um modo diferente, miraculoso, mas ser concebido. Então Jesus, ele vem divinizar o inteiro processo que nós temos de vida. A nossa concepção, gestação no ventre da mãe, ficamos adultos, nós vamos crescendo normalmente, e chegamos até a morte. Então Jesus, com o mesmo corpo, ele faz essa caminhada inteirinha, porque não teria sentido se Jesus ressuscitasse com outro corpo. E o corpo que Jesus, com o qual ele tanto viveu, tanto sofreu, Sim. Não, é aquele corpo, exatamente pela vida que aquele corpo viveu aqui entre nós, esse corpo que o Pai ressuscita. Eu costumo dizer até, Domingos, que o mistério da encarnação é um mistério que não aconteceu no momento da anunciação, né? Mas é um encarnar-se constante na vida do ser humano, até encarnar a morte pela qual todos nós passamos, vamos passar, né? E para, de repente, nós terminaríamos ali na morte, de repente, essa natureza humana de Jesus de Nazaré explode para fora da sepultura, ressuscita, né? E fala assim, não, e eu vou passar isso para todos vocês. É interessante, Padre Ulisses. A gente já lembramos esse texto aqui porque pensamos que é fundamental. Por exemplo, no Evangelho de São João, quando que Jesus diz que tudo está consumado, quer dizer, quando que terminou a encarnação em Jesus? É na cruz. Por que é na cruz? Porque ali diz o texto que Jesus entregou o Espírito, quer dizer, o Espírito de Jesus entregou a vida, como nunca Jesus foi Deus, esse Deus que realmente comunica o que Ele é, a vida dele. Então, na parte de Jesus, quer dizer, de fato, o ponto mais alto da encarnação é Ele entregar o Espírito. Agora, a outra parte já é do Pai, né? De ressuscitar Jesus, de carimbar essa vida que Jesus Exatamente, viveu. né? E quando o Pai ressuscita o Filho, esse Jesus de Nazaré, né? Ele já se compromete a ressuscitar a todos nós, porque temos a mesma natureza do Filho dele. Isso é algo maravilhoso, é uma esperança que vai além de tudo que a gente poderia imaginar, assim, seria a evolução do ser humano. Vai muito além da possibilidade de conquista que nossa ciência, nossa tecnologia poderia nos oferecer. Eu acho até que a ciência e a tecnologia vai, aos poucos, incompridando um pouquinho mais a nossa vida nesse mundo, mas ela nunca vai ser eterna. Assim, como São Paulo vai dizer, o último inimigo a ser vencido é a morte. E foi vencida. Até lá no capítulo 15, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Sim. São Paulo vai dizer, morte, onde que está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão que você nos machuca? A partir da ressurreição de Jesus, a morte foi calada. Existe túmulo vazio, esvaziado por Jesus e por todos os seus seguidores. Isso é tudo. É toda a nossa esperança. Agora, você falou uma coisa que eu queria que você explorasse um pouco mais, Domingos, que é o seguinte: Jesus, entende, ressuscitou com o mesmo corpo que o identificava como sendo Jesus de Nazaré, né? Embora esse corpo já não tivesse mais os limites da fragilidade humana, né? Mas ele era identificado perfeitamente. É ele, Jesus de Nazaré. Num primeiro momento, às vezes alguns discípulos ficaram meio perdidos porque não esperavam, né, aquela possibilidade de que ele fosse ressuscitar, apesar de tudo que Jesus havia falado, né? Mas no segundo momento falaram, mas é ele
É Ele que ressuscitou, como os discípulos de Emaús, como ali São Tomé e todos os outros discípulos. Ou seja, eu acho que aí já está uma distinção muito clara, uma diferença muito clara entre crer na ressurreição e crer numa reencarnação. Ah, sem dúvida. Porque na reencarnação não há identificação mais da pessoa. Sim. Cessa a identidade. Por exemplo, tem um santo padre que fala assim, quer dizer, Jesus, sendo imortal, ele não podia, claro, não podia morrer, era imortal. Sim. Agora, por amor, Jesus assume a mortalidade, quer dizer, ser mortal por amor. Exatamente para dar sentido. Ele assume a nossa fragilidade para dar um sentido para a nossa fragilidade. Agora, se, por exemplo, como São Paulo fala, nosso corpo que é semeado, por exemplo, na morte nossa, é semeado mortal, ele ressuscita imortal. Exatamente por essa nossa ligação vital com Jesus. Jesus veio nos divinizar. Então não teria sentido, né, por exemplo, no caso assim, a reencarnação. Quer dizer, não tem sentido, porque Jesus não reencarnou. Não, é o mesmo corpo que Jesus assumiu através do Espírito Santo de Nossa Senhora, é esse corpo, esse único corpo que, vamos dizer, nele Jesus, então é gestado, cresce, morre e é ressuscitado pelo Pai. É nesse corpo. Então, eu acho que esse é um dado de fé importantíssimo para nós, né? Porque nós mantemos sempre a fé numa presença de um Cristo ressuscitado, que não passou depois a reaparecer em forma de Maomé, em forma disso, em forma daquilo. Não, é Ele, Jesus de Nazaré. Ou eu creio nele, nascido da Virgem Maria, viveu dentro da história humana, ressuscitou, ou então absolutamente eu deixo de ser discípulo de Jesus. Depois também, Padre Ulisses, uma outra coisa, assim, que para nós é um consolo sem tamanho. Certamente. Por exemplo, reencarnação. Quer dizer, eu não me purifiquei ainda nessa encarnação minha. Quer dizer, eu tenho que voltar para eu lutar. Agora, passo que a ressurreição claro, é esforço meu, é acolhida da proposta do Pai. Quer dizer, eu de fato, né, me batizar em Jesus para todas as circunstâncias da vida, mas quem me ressuscita é o Pai. É o Pai que ressuscitou Jesus. Então, no fundo, quer dizer, essa plenitude de vida, é claro que depende de eu acolher tudo que o Pai me espera de mim. Mas, mais do que isso, é dom do Pai. Isso. Então, é gratuidade. É gratuidade. Deus nos salva gratuitamente, não há merecimento da nossa parte e nunca vamos merecer. A graça é muito maior do que a gente poderia até ter imaginado que poderíamos um dia chegar e conquistar, absolutamente. Agora, por isso, Padre Domingos, que a igreja bate muito forte nisso. A essência da fé cristã é a fé na ressurreição de Jesus. Se Ele não ressuscitou, já dizia São Paulo, é inútil, é vã a nossa fé, não é mesmo? E a nossa pregação, como São Paulo diz também, é vazia. Não há o que anunciar. Como ele disse, se é só para essa vida que nós colocamos a nossa esperança em Jesus, então, se fosse assim, a vida de Jesus terminou na cruz. Morreu. Fracassou. Acabou, fracassou tudo. É o fracasso lá dos discípulos de Emaús, né? Fracassou. Só que não termina ali. Podemos dizer, quase que vamos dizer, é a campainha para exatamente a realidade maravilhosa que é a ressurreição. Então, realmente, então é tudo. Quer dizer, sem a ressurreição de Jesus não vale a pena. Como São Paulo diz, somos os mais infelizes. Não há por que existir igreja, não há por que celebrar uma Eucaristia, não há por que ter uma Bíblia na mão. Até mesmo, para que viver bem se tudo termina na cruz, se tudo morre ali? Quer dizer, tanto faz se eu procuro viver bem, viver mal, vai ter o mesmo destino. Não, é exatamente isso que Jesus, na sua experiência, me dizendo, não é assim, isso não existe. Faça a escolha da Páscoa, não é mesmo? E não da sepultura. Exatamente. Faça a escolha da vida e não da morte. Faça a escolha do amor, do bem e não do ódio e do mal. Eu acho que aqui nós temos sempre essa possibilidade, até certo ponto funciona a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio de dizer que escolha que eu faço. E de novo, você falou livre-arbítrio, né? Quer dizer, quando Deus nos cria, a árvore do meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal, quer dizer, a árvore da opção. Quer dizer, a coisa mais importante que Deus nos dá é a possibilidade de optar. Optar por tudo ou por nada.
não é? Exatamente. Pela vida ou Pela vida morte. ou morte. Pela morte, né? E a gente constantemente, o que significa celebrar bem a Páscoa, é renovar nesse tempo pascal esta opção, essa escolha. E essa escolha, essa opção pela vida, ela tem que ser, não assim em palavras, ela tem que ser no meu dia a dia, no meu modo de viver, no meu modo de me relacionar, né? Até onde eu estou buscando vida, até onde eu quero irradiar vida, ou até onde eu estou murchando para a morte, ou talvez murchando a vida de um outro ser humano. É tão importante, não é, Domingos, essa escolha que a gente tem que fazer, e eu acho que nessa escolha já tem que entrar o Espírito Santo para fortalecer a gente, porque nós temos de vez em quando aquele desânimo, não vale a pena, ou então esse medo, esse pânico que nós temos até da própria morte, né? Como se não existisse nada depois. É como Jesus vai dizer para nós também, quer dizer, a carne de nada serve, a carne sozinha, quer dizer, o barro sozinho seria a mesma coisa, a releitura de Gênesis, não é? A carne sozinha de nada serve, quer dizer, um boneco de barro não serve para nada. É o Espírito que dá a vida. Quer dizer, então nós, quer dizer, sem o Espírito Santo não somos nada, não é? Exatamente. São Paulo vai dizer que nem sequer dizer, né, Jesus Cristo é o Senhor, nós podemos dizer sem a ação do Espírito Santo. Só que São Paulo vai garantir também, por outro lado, que com o Espírito Santo, nem sequer podemos dizer Jesus Cristo seja maldito. Quer dizer, então, é na força do Espírito que de fato nós fazemos podemos fazer uma opção tão grande por Jesus que quase que se torna impossível nós rompermos com Jesus e com a proposta de vida que o Pai nos propõe em Jesus. Então está aí, minha gente, esse tempo pascal tão bonito, tão importante para nós, o eixo, assim, a essência da nossa fé cristã. E é tão importante que você, quando você diz assim, Jesus ressuscitou verdadeiramente, e que você imediatamente coloque, e eu vou ressuscitar com Ele. E o mundo vai ressuscitar com Jesus. E a história humana vai ressuscitar com Jesus. Entende? A ressurreição não se apaga mais da nossa história. Esse Jesus de Nazaré, nascido de Maria, morreu e ressuscitou verdadeiramente. E por mais que o mistério do mal tente levar o ser humano para o lado da morte, a força da Páscoa é muito maior. O Espírito de Jesus ressuscitado vence o espírito do mal, o espírito da morte. Então tenha essa certeza no seu coração, querido irmão, querida irmã, Jesus ressuscitou, mas eu vou ressuscitar com Ele. E diante disso eu vou relativizar até mesmo esse medo, esse pânico que eu possa ter da morte, que pode me acontecer hoje ou amanhã, mas a gente está sempre pedindo a Deus, vá aumentando o meu prazo de validade, me deixe viver mais um tempo. É ótimo isso aí. O desejo de viver é um desejo de ressurreição, de Páscoa, né? Nós nunca devemos ter o desejo da morte, nem para nós, nem para ninguém, absolutamente. Porque a semente da Páscoa, o anseio da vida deve estar lá dentro de mim e é um anseio que eu tenho que irradiar para todo mundo. Isso é ser um cristão pascal. Então nós desejamos de coração que você possa viver bem esse tempo pascal, num sentido de profundo agradecimento a Deus e ao mesmo tempo num sentido assim de esperança que ninguém pode tirar do seu coração, como dizia o Papa, não permita que ninguém lhe roube a esperança. Momento precioso de reflexão para todos nós, momento em que a gente se debruça sobre a nossa fé, sobre a nossa vida e procura fazer com que fé e vida se entrelacem e possam nos ajudar a caminhar sempre em frente, sempre com muita esperança no coração. Mas ainda nesse tempo pascal que nós estamos vivendo, um tempo essencial na vida de cada cristão, de cada cristã, na vida da igreja. E nós já conversamos com o Padre Domingos Sávio sobre o mistério da ressurreição, a fé na ressurreição, fé essencial. Se Cristo Jesus não ressuscitou, é vã, é inútil, é vazia a nossa fé cristã. É a palavra da Bíblia que nos passou São Paulo. E nós, nesse segundo tempo aqui no nosso programa, nós vamos continuar conversando, não diretamente mais sobre a ressurreição de Jesus, mas sobre o modo como essa fé na ressurreição pode se irradiar no nosso estilo de vida, nas nossas atitudes, nas nossas reações, até mesmo diante daquilo que nos impacta tanto, que é o momento da morte. Para conversar sobre isso, não bastaria o Padre Domingos Sávio, que já está aqui com a gente convidou também uma psicóloga, Sara Marcondes. Seja bem-vinda, Sara.
Muito obrigada, Padre. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente onde é que você trabalha, onde é que você vive, quanto tempo você já tem de experiência assim como psicóloga, Sara? Eu sou psicóloga de formação, sou terapeuta familiar e terapeuta de casais, né? Atendo em Taubaté e também sou professora universitária, trabalho no curso de psicologia e tenho trabalhado com a psicologia desde 2013. Então já um caminho por aí. Que bom. E assim você já traz não apenas tudo aquilo que é conhecimento, mas traz uma experiência concreta, não é mesmo? Que é esse confronto com as pessoas constantemente, o confronto com a parte, digamos assim, não apenas física da pessoa, mas aquela parte mais de interioridade de cada ser humano, que sempre traz um mistério bem grande, não é, Sara? Sim, sim. Eu costumo dizer que a coisa mais formidável da vida é lidar com o ser humano. Sim. Ser humano e enxergar o outro como humano, como alguém que passa dores, alguém que tem desafios, alguém que tem alegrias, alguém que vive como a gente. Eu acho que isso que nos ajuda muitas vezes, principalmente você, às vezes no confronto direto, né? Ao invés de desiludir, parece que nos anima ainda mais a acreditar no ser humano, né? E a perceber que existe no ser humano uma beleza que foi dada por Deus, né? Que às vezes até a própria pessoa não consegue enxergar. Ela enxerga o visual dela, mas não aquela beleza lá por dentro dela, que ela poderia explorar bem mais, não, Sara? É verdade, Padre. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente usa de empatia, né? Sim. A gente consegue perceber o outro como uma outra pessoa. E a gente consegue valorizar aquilo que ele traz de melhor, a gente consegue enxergar aquilo que ele traz de melhor. Não só, porque muitas pessoas ficam só no negativo, né? Ficam olhando para os erros da pessoa ou o que ela faz que é constrangedor, mas a gente passa a olhar como alguém que pode fazer algo de bom, algo de melhor. Sim. Domingo, a gente pediu para a Sara vir aqui para ela nos ajudar, primeiro a refletir sobre um fato que foi muito doloroso, que foi praticamente a frustração, a dor, a tristeza, para não dizer assim, quase que a fuga daqueles discípulos de Jesus diante do mistério da morte violenta pela qual ele passou, né? Eles absolutamente não tinham uma Sara psicóloga para ajudá-los e eles resolveram sumir do mapa. O Pedro então falou, não conheço esse cidadão, não conheço esse homem, ou seja, sofreram demais, né? E parece que todo o período da Páscoa, imediato à ressurreição de Jesus, Jesus bancou o psicólogo tentando refazer novamente a confiança neles e a confiança na palavra que ele tinha deixado para eles, né? Eu creio que esse é um fenômeno, Sara, que se repete para nós, vivendo agora nesta pandemia, quase estamos tendo aí acima de 2.000 mortes, né, mesmo na história que vivemos desde o ano passado. Sara, conta pra gente como que é essa história de a gente ter um anseio, uma ansiedade louca pela vida e de repente sentir o limite da morte. O luto, a perda ou o medo que toma conta da gente. A única certeza que a gente tem na vida é a morte. E a gente nunca está preparado para isso. Ou certeza dolorosa, não? Ou certeza dolorosa. Talvez porque a gente não queira que isso aconteça, né? E o luto, Padre, ele pode ser de diversas áreas, né? Não só quando a gente perde alguma pessoa, mas quando há perda de um emprego, e na pandemia tudo aconteceu muito rápido, né? Tudo aconteceu para todo mundo. É verdade. Então, foi desafiador para todos. Mas essa questão do luto que o senhor estava falando, né, dos discípulos, Jesus era uma referência para eles, era o alicerce, né? E eu, como terapeuta de família e de casais, percebo muito isso, né? Quando acontece o luto em uma família, precisa acontecer essa reestruturação familiar. Da mesma forma, quando nasce uma criança, sim. Toda a família se organiza para receber essa criança. E quando a gente se despede de alguém, é necessário que haja também essa transformação dentro da família, né? E talvez os discípulos estivessem tão ocupados com a dor deles de ter perdido o mestre,
Porque quando a gente perde alguém, a gente se ocupa da dor. A gente olha para a dor, a gente olha para baixo, a gente olha para o umbigo, a gente olha para dentro, né? Porque dói. Sim, sim. Dói muito. E eles talvez não tivessem percebido o que estava acontecendo ao redor. Né? Por isso, penso eu, né, e imagino a história, porque eu gosto de imaginar a história, penso eu assim, de Jesus dando um incentivo pós-morte, né, para eles, para que eles pudessem resgatar essa resiliência. Em termos psicológicos, o que é resiliência? Resiliência é voltar ao estado original, é voltar ao lugar. Então, penso muito no bambu, né? Faço a analogia do bambu. O bambu, quando vem a ventania, o bambu se mexe, pode ir até o chão, mas ele retorna. Então, talvez fosse essa a intenção de Jesus, não sei, né? Mas de fazer com que eles se centrassem, olha, vamos voltar para a vida. Passou, a tempestade passou, a ventania passou, mas vamos voltar para a vida. Ou seja, num certo sentido, Sara, o luto acaba tendo uma importância muito grande para ver até onde a gente é capaz dessa resiliência ou não. O luto é um lugar de muita sinceridade, padre. É. A gente olha para ele, para a gente olha para o outro, a gente pensa na situação, a gente pensa na história, a gente pensa na família, a gente pensa no contexto. E muitas vezes, quando a gente resgata essa força, a gente consegue enxergar onde eu errei, onde eu falhei, onde eu posso ser melhor. Né? Costumo dizer para as famílias que eu atendo, famílias e casais que eu atendo, nunca saiam de um lugar sem se despedir das pessoas. Porque o momento é agora, é o único momento que a gente tem na vida, é o agora. A gente não tem o minuto anterior e a gente não tem um minuto posterior, é o agora. Então tá saindo de casa, dá um beijo no filho, dá um beijo no cônjuge. Não saia sem se despedir das pessoas, não durma com raiva. Verdade, entende? Eu também gostaria de dizer uma palavrinha, Ulisses e Sara. Por exemplo, assim, acho que Jesus, nós tínhamos visto no bloco anterior, sim, que Jesus, quer dizer, pela encarnação, ele quis viver mais todas as experiências possíveis que nós possamos viver, menos o pecado. Isso também nos garante a Bíblia, não é? Eu vejo assim, digamos, o menor versículo da Bíblia, lá no capítulo 11 de João, e Jesus chorou. Agora, interessante que nesse capítulo, Jesus diz assim que o nosso amigo Lázaro está dormindo. Quer dizer, Jesus diz que ele não morreu. Quer dizer, isso que vocês chamam de morte vai ser superado. Quer dizer, está anunciando já o que vai acontecer a partir de Jesus em plenitude. Mas Jesus chorou. Como quer dizer? Quer dizer, Jesus ele quis passar até quase por essa experiência que nós passamos de perda, de luto. Ele quis passar por isso também, dar um sentido. Agora, digamos, como que eu vou viver o luto através de Jesus? Por exemplo, lá já no capítulo 11, ele chora, mas dizendo, meu amigo está dormindo, eu vou lá acordar. Quer dizer, seguidor de Jesus, quem está enxertado, batizado em Jesus, quer dizer, vive com Jesus, mesmo para além da morte. Então o luto, claro, Jesus, acho que ele quer que a gente viva o luto, mas sobretudo a partir da sua ressurreição, quer dizer, um luto, claro, que é perda, não tem como não sentir a perda, mas a partir da ressurreição com essa luz maravilhosa de que não é tudo. Foi superada a morte, aquilo que mais nos fere foi superado. Né? Mas está aí o luto. Jesus chorou. Eu acho que isso é muito importante, Sara pode confirmar ou não. A gente não pode escapar de viver a dor da perda, o luto, entende? Se a gente tenta saltar isso aí, fazer de conta que não há, e eu já tive que encontrar uma situação dessa, que o trauma de perder um filho foi tão forte que o pai se bloqueou, né? Quase que virou uma estátua, não reagia mais. E o que eu queria era fazer que ele acordasse e chorasse. Se ele chorasse, ele se libertaria, né? Mas ele paralisou, né? E aquilo me assustou, falei, ele vai morrer, o coração vai explodir daqui a pouco, né? Qual que é o valor da gente, mesmo doendo, como doeu a morte de Lázaro para Jesus, doendo a morte de uma mãe, de um pai, que você disse, são minhas referências, né? É a minha raiz, é o meu cordão umbilical que de repente se corta totalmente. Qual o valor, Sara, da gente vivenciar isso? Vivenciar o processo do luto, né, padre? A dor, o choro. Sim.
Sim, acolher essa dor. Se está doendo, que doa. A gente precisa chorar mesmo. Sim. Se Jesus chorou, né, Padre? Quem dirá nós? Chorar, acolher e buscar apoio, sabe? Apoio familiar, apoio de amigos, apoio profissional. Não viver essa dor sozinho. Né? Não Você ficar deve nessa encontrar muitos condição. casos assim, Sara. Muitos, muitos. Inclusive, se o senhor me permite, eu passei pelo luto. Não diga. Agora, em abril, completam 10 anos que meu filho faleceu. Não diga, Então, Sara. eu passei na prática, né? Passei na prática isso. Então, assim, é uma dor violenta. Nossa Senhora. Violenta, né? Um dia você tem, um dia você não tem. Eu costumo dizer assim que eu saí para trabalhar com meu filho vivo, voltei e já não tinha mais meu filho. Então, foi um processo abrupto. E em que eu vivi também a questão da saudade, né? Ah, que a sim. saudade no início é uma saudade devastadora, arrebatadora. E depois essa saudade vai sendo transformada se a gente se permite viver isso. Porque se a gente fica na dor, Padre, quando a gente está em luto, se a gente fica na dor, a gente arrasta isso para o sofrimento. A dor vira sofrimento. E o sofrimento é alongado durante a vida. Ou seja, você distingue, volta esse pontinho que eu achei interessante. Você distingue bem, Sara, a dor do sofrimento. Sim, o momento da dor, o luto é um momento de dor. A perda é um momento de dor. Então, Sim. se eu estou na dor, vamos acolher essa dor. Não, está doendo mesmo, vou compartilhar com alguém, vou buscar ajuda. Mas se eu não saio dessa condição de dor e fico remoendo, eu não choro, eu não compartilho com ninguém, eu não divido com ninguém, eu arrasto isso para a vida como sofrimento. Aí é onde a vida paralisa, que foi o exemplo que o senhor deu, né? Dizendo assim, eu preciso cuidar para que ele chore, para que saia do lugar, senão fica preso naquele movimento. E aí vive o quê? O luto, né? Eu ouvi uma frase agora de manhã dizendo assim, que aí a gente não deixa o morto morrer. Não se despede dele. Não se despede. E não flui, não deixa a vida fluir, porque a vida continua. A vida é movimento. Mesmo a gente passando por dificuldades, a vida é movimento. E tem algumas pessoas para consolar outra pessoa, dizem assim, não, deixa para que ele possa partir, senão ele não pode partir. Eu acho exatamente o contrário. Quando você se prende dentro do luto, é você que não caminha mais. O outro já foi, já está nas mãos de Deus, né? É você que não caminha mais na vida. E isso lembra a gente algumas culturas da Europa, Sara, que eu ainda cheguei a ver, principalmente em pequeninas cidades do sul da Itália, as eternas viúvas, vestidas de preto, né, desde que fulano ou ciclano faleceu. Eu olhava aquilo, eu achava tão trágico, embora faça parte da cultura, eu falei, mas para que isso? Ela não vive mais a vida dela, ela vive a vida de quem já partiu. Aprisionador, né? A pessoa fica aprisionado naquele luto. Talvez por uma questão de lealdade, vou ser leal o resto da minha vida. Não sei, né? Não sei o que pensar a respeito disso. Mas esse aprisionamento prejudica muito não só a nossa relação com a gente mesmo, mas a relação com os outros. Um tempo atrás, fiquei sabendo de um caso, através de uma aluna até minha, e ela disse assim, que o irmão dela tinha falecido. E a mãe só se atentava ao irmão, mas tinha mais 3 filhos que estavam vivos. Sim, sim. Esse e é aí, um fenômeno se muito prendeu comum. à perda e esqueceu de viver com quem estava vivo. Esse é o aprisionamento. Nesse sentido, Sara, você falou assim, por exemplo, no caso, eu acho que achei bonito, você está insistindo no aprisionamento. Quer dizer, eu me prendo, estou preso dentro de mim mesmo, ou de mim mesma. Agora você falou assim, digamos, então, e o Ulisses, quer dizer, meu amigo, quer dizer, isso me ajuda, quer dizer, eu recebo. Mas acho que a partir até do Evangelho, acho que, como você lembrava agora, acho que é tentar se abrir no sentido de retomar a vida, quer dizer, de serviço. No caso, quer dizer, existem mais 2 filhos, existe sentido para eu continuar vivendo. O meu filho partiu, mas tem mais 2. Então, acho que é buscar um apoio, mas acho que, antes de tudo, retomar a proposta de Jesus, que ele veio não para ser servido, quer dizer, servir, retomar a minha vida. Acho que é o que dá mais sentido mesmo para a vida, não é? Eu creio que aí é muito importante, né, Domingos e Sara, a gente está nesse tempo pascal, né, e a fé cristã nunca termina na Sexta-feira Santa, na procissão do enterro. Né?
Eu acho que isso é uma dinâmica da vida humana. Nunca ficava com o breque de mão puxado na Sexta-feira Santa. Não, eu tenho que chegar ao domingo da ressurreição. Eu creio na ressurreição de Jesus. Eu tenho uma fé de que a palavra dele é palavra de vida eterna. Ele prometeu, ele vai cumprir, né? Até onde, né, Sara, domingo sabe, essa fé pascal, ela também é essencial para que a gente viva a vida da gente, a história da gente, até o último prazo de validade, até o último dia, o último segundo, a gente viva e não se arraste simplesmente ao encontro da morte, né? Como que essa fé pascal, esse círio aceso, eu não gostaria nunca que fosse apagado na igreja, deveria estar aceso o tempo todo, dentro de mim, dentro das pessoas, existe uma luz, existe uma vida que vai além da morte. Jesus venceu a morte, venceu. A sepultura está vazia. Eu posso ir ao cemitério, recordar, mas está vazia. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus irmãos já estão nos braços do Pai. É nesse sentido, né, Ulisses? Por exemplo, ali a vela, né? Quer dizer, ela está se consumindo, quer dizer, eu quase que diria, é a dor. Está se consumindo, mas ela está iluminando. Quer dizer, isso que é o fundamental, ela tem sentido para a vida dela, né? Acho que é aí que retomar a vida, né? Acho que dá sentido, que é a ressurreição. Se a fé não nos serve para levar a Páscoa, também não nos serve para nada, né? Eu acho que isso é muito importante. Você percebe essa diferença, Sara, entre a pessoa que tem uma projeção de fé para além da morte ou a pessoa que às vezes se fecha, digamos assim, apenas naquele momento, né, que eu acho que é normal, eu respeito sempre a dor do momento em que fica apenas a sensação de perda, vazio, saudade, né? Mas eu acho muito bonito como a pessoa vai indo e de repente, como você disse, como que é o termo mesmo? Resiliência, né? Resiliência. O bambuzinho da vida volta, fica de pé de novo e vamos em frente. O senhor sabe que o senhor falou algumas palavras agora que me emocionaram. Gente, eu sou psicóloga, mas eu sou humana, viu? Então eu choro, eu sinto emoção e tá tudo bem, porque eu sou humana. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. E o senhor disse que a gente não pode ficar preso na Sexta-feira da Paixão, né? Com o freio de mão lá puxado, mas para alcançar a ressurreição. Então, assim, trazendo um pouco para o meu trabalho, não ficar no sofrimento, mas esperar o melhor e que o melhor aconteça sempre, que o melhor aconteça na nossa vida sempre. A fé nos ajuda muito. Quem tem fé tem esperança e quem tem esperança vive esperando algo melhor. Vive, ama, anda, chora, contempla, mas vive. Então a fé faz muita diferença na vida do ser humano, de colocar para cima mesmo essa esperança, essa força. Vamos viver da melhor forma possível. Que bom, viu, Sara? Mas, por exemplo, se alguém que, não sei se você teve essa experiência, mas alguém que não tenha fé, quer dizer, mas é possível, a partir vamos dizer, da dignidade humana, de uma proposta humana, mesmo sem fé, é possível, digamos aí no caso, dar um sentido para o luto, para as dores? Precisa ter uma força interna muito grande, padre. Uma resiliência dobrada, um apoio dobrado, né? Para passar por esse processo sem se agarrar a algo maior, algo que traz a paz, algo que traz esperança. Então, assim, precisa de uma resiliência, de uma força interna muito grande. Creio, né, Sara, que o mais importante aí é a gente insistir, tendo que a pessoa jamais se isole na sua dor. Não faça da dor um casulo, onde ela se fecha, né? E aí então não há possibilidade de outras pessoas com ou sem fé, mas estender a mão e chegar ali e dizer, olha, estou aqui, vamos em frente, né? Eu creio que esse aspecto de não se isolar da dor é uma dimensão de sabedoria muito importante. A fé abre, evidentemente, um não isolamento quase infinito, né? Mas eu acho que também na pequena experiência da convivência humana, com os filhos que estão vivos, com os irmãos, com os parentes, com os amigos, né? O não isolar-se é certamente um momento em que, de alguma forma, há uma experiência de uma presença de Deus e de vida ali. Uma oportunidade de troca, né, padre? Quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente oferece da gente e também recebe do outro. É verdade.
Então, assim, eu posso falar da minha dor, mas a minha dor, né, falar da minha dor, e eu uso isso, né, da minha experiência de vida, até na minha profissão, para dizer, para auxiliar o outro, olha, é possível sair desse estado de dor, é possível vencer o luto, mas que a gente precisa passar pelo processo, precisa. Né? Preciso dar atenção para isso, está doendo? Eu preciso dar atenção para essa dor, olhar para essa dor, mas viver a vida. Né? Eu me lembro que quando eu passei por essa experiência devastadora, depois de um tempo eu pensava assim, eu preciso viver, eu preciso viver, eu preciso viver. Então eu repetia essa frase constantemente, eu preciso viver, e estou vivendo. Depois Bem também, viva. se eu aprendi bem as minhas poucas lições de psicologia durante o curso de teologia, lembro que lá se falava, por exemplo, que uma pessoa ela é madura, assim, psicologicamente falando, humanamente falando, no momento que ela é oblativa, quer dizer, ela se abre no sentido de, quase que eu diria, de serviço. Então acho que uma pessoa se abrindo a isso, até acho interessante me lembrar agora de um versículo de São Tiago, quando ele vai dizer que a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é socorrer os órfãos e as viúvas, não se deixar contaminar pelo mundo, quer dizer, para esse mundo de corrupto aí, tanta coisa. Quer dizer, a religião que agrada a Deus é abertura para o órfão, quer dizer, para o necessitado. Então acho que no sentido que alguém, mesmo humanamente, vamos dizer, não tendo fé, mas descobrindo na oblação, quer dizer, nessa abertura beneficente para com o outro, acho que aí dá um sentido, até diria, como São Tiago nos garante, que existe religião aí. Está se cultuando um Deus, embora, quem sabe, até negando que ele exista, mas isso não interessa. Interessa são as atitudes, não é? É um ato maravilhoso que faz bem, tanto para o outro quanto para a gente mesmo, né? Eu costumo dizer até para os meus clientes, tá muito aflito? Tá doendo muito? Vai ajudar alguém. Isso melhora muito. Saia de si. Saia de si. Saia de si, é tão importante. Olha, já estamos terminando o nosso bate-papo, mas Sara, muito obrigado, minha querida. Foi tão bom ter você aqui, viu? Que a gente possa contar com a sua presença, nos ajudando a poder assim partilhar com tanta gente, né? Aquilo que são experiências de vida, são experiências de fé, né? E de vivências, principalmente você que vivenciou aquilo que você quer passar para o outro, você teve que enfrentar. Domingos Salve, mais uma vez, obrigado, meu querido biblista, né, com a Bíblia imensa ali no colo, né? Ele vive, dorme, sonha com a sua Bíblia, é uma maravilha, muito obrigado, viu? E você, meu querido irmão, minha querida irmã que esteve com a gente, muito obrigado pela sua presença. O que é que a gente pode dizer para você? Seja um cristão pascal, não esqueça disso. Esteja muito unido a Jesus, Ele passou pela morte, Ele passou pela lágrima, pela dor, não é mesmo? Mas Ele ressuscitou. E nós temos que ser cristãos pascais, não podemos ficar presos naquilo que pode nos trazer pânico, medo e pode nos engessar antes do tempo ou nos jogar numa sepultura antes do último suspiro. Como é que eu posso morrer bem, Padre? Vivendo com gosto até o último segundo que Deus me der de existência aqui na Terra. Viva com gosto, simplesmente a vida de cada dia, na sua rotina, mas com muito gosto e com o coração agradecido. E ofereça a Deus aqueles que já partiram. Então nós desejamos que esse tempo de Páscoa se estenda até o último instante da vida de cada um de nós. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter partilhado com a gente espera ter colaborado com você e até o nosso próximo encontro, nosso próximo sábado, se Deus quiser. Que Nossa Senhora nos abençoe a todos nós.